Nesse fim de semana, 18 estados brasileiros e o Distrito Federal anunciaram a redução do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Sobre os combustíveis, eles estão... a gente vai falar agora vamos mostrar agora nesse mapa quais são os estados que já baixaram aí o ICMS. Vocês estão vendo aí, ó, os estados aí, os 18 estados: Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e mais o Distrito Federal. Então, esses são os estados que já baixaram o ICMS após a lei ser sancionada e também essa decisão do STF, né? Dizendo para que todos os estados, né? Determinando que todos os estados do Brasil baixassem essa alíquota do ICMS aí para 17%. Aqui, o imposto ainda não baixou. O Piauí e mais 10 estados entraram com uma ação no STF alegando inconstitucionalidade da lei que determinou um teto para essa cobrança. Confira na reportagem de Nájila Fernandes. Ao abastecer o carro, Dona Elda pagou pouco mais de R$50 só de ICMS para o Estado. Uma situação que, para ela, está difícil de manter. Quem depende de se locomover como eu, que moro no último condomínio da BR, né? E todo dia tenho que vir trazer meus filhos para Teresina para estudar, fica complicado, né? O que os piauienses e todos os brasileiros esperam já poderia ter acontecido. Uma maior redução nos preços dos combustíveis. Isso porque foi aprovado o projeto que fixa o teto de 17% do ICMS sobre os combustíveis. Mas apenas alguns estados aceitaram a proposta. Entre eles, São Paulo, que reduziu a alíquota de 25% para 18%. Aqui no Piauí, alguns postos já apresentam queda nos preços devido à redução de impostos federais. Mas o valor cobrado poderia cair ainda mais, segundo o presidente do Sindicato dos Postos do Piauí. Isso está uma redução da casa na gasolina de aproximadamente 90 centavos. E com relação ao Estado, apesar dos estados terem uma visão, uma narratória de que tem um prejuízo muito grande por perca de arrecadação, não faz muito sentido o que se fala, porque, ora, o consumidor que economizou de imposto R$100 aqui na revenda de combustível, esses R$100 ele vai sair daqui e vai usar no supermercado. Então, assim, o que vai mudar para o Estado, na verdade, é o local de arrecadação. O ICMS é um imposto estadual e compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país. Ele é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. O Piauí e mais 10 estados ingressaram no Supremo Tribunal Federal com ação, alegando a inconstitucionalidade da lei que muda a cobrança do ICMS. Os governadores argumentam que a lei complementar não está em conformidade com a Constituição Federal. Eles entendem que não é o Congresso que deve definir os tributos estaduais, e sim os próprios estados com o Conselho Nacional de Política Fazendária. Eu acredito que o governo estadual deveria aceitar, né? Porque facilitaria muito para a gente que é consumidor. Gasolina ser atrelada ao dólar, qualquer política que vier, ela vai ser ineficiente. Enquanto o STF decide se há inconstitucionalidade ou não na proposta de redução do ICMS, o Piauí continua com a alíquota do imposto de 31% sobre os combustíveis. Se o Piauí perder essa disputa, também pode perder a arrecadação de R$1 bilhão por ano, segundo a estimativa da Secretaria de Fazenda do Estado.
A produção do Notícia da Manhã conversou com o secretário de Fazenda, Antônio Luiz Soares. Ele informou que ainda não há uma definição sobre que posição os estados vão adotar. Os gestores ainda aguardam uma decisão por parte do STF. O secretário destacou que esse cenário pode mudar a qualquer momento. O governo do estado informou que reduziu a base de cálculo do ICMS, da gasolina e também do diesel. A gente vai ver aqui os percentuais, quais foram os valores praticados. E hoje, segundo a Secretaria de Fazenda do Estado, está assim. Por favor, coloquem na tela, por favor, as informações. Segundo o governo do estado, olha, em junho de 2022, a base, o cálculo da base, né, do preço da gasolina média era de R$ 6,49. A partir do dia 1º de julho de 2022 desse ano, a base de cálculo do ICMS, ou seja, o percentual que o ICMS é cobrado aqui por litro de gasolina, passou a ser de R$ 4,94. O ICMS por litro atual, então, de acordo com a base desse cálculo, né, fica de R$ 1,53, segundo a Secretaria de Fazenda, por litro de gasolina. E a alíquota efetiva hoje sobre o valor médio atual, segundo a Secretaria, é de 19,5%, já levando em consideração em cima desse valor médio que é praticado pela gasolina, segundo o levantamento feito pela ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, nas últimas semanas, de R$ 7,85. Já em relação ao diesel, a base de cálculo, em junho de 2022, era de R$ 4,85 por litro. A partir do dia 1º de julho, a base de cálculo para a cobrança do imposto ficou de R$ 4,09. O ICMS, no caso do diesel por litro, atualmente é de 73 centavos. E a alíquota efetiva sobre o valor médio atual ficou de 9,5%, levando em consideração aí ao valor médio pelo litro cobrado nas bombas de R$ 7,75. E o secretário de Fazenda do Piauí, Antônio Luiz, nos enviou agora há pouco um vídeo explicando como é que o estado adotou as medidas de redução da base de cálculo do ICMS. O que podemos afirmar no Piauí é que a gasolina, o ICMS por litro, está em R$ 1,53 e o preço está quase R$ 8,00. Isso implica numa alíquota efetiva de aproximadamente 18%, enquanto que o óleo diesel no Piauí, os postos vendem a mais do que R$ 7,00 e o ICMS por litro está em 73 centavos, implicando uma alíquota efetiva de menos de 9,5%. Ora, há leis e há decisões para se aplicar 18%. Estamos aplicando na gasolina quase 18% e no óleo diesel menos que 9,5% alíquotas efetivas. Com relação a mudar a legislação interna do Piauí, estamos aguardando decisões do STF sobre a Lei Complementar Federal 192 deste ano e a 194 também deste ano. Só após sabermos o que o STF vai decidir, talvez nos próximos 5 dias, poderemos dar o próximo passo. Mas hoje, o estado do Piauí já baixou o ICMS, já desde o ano passado, e agora em julho, baixou muito mais, inclusive já estamos cumprindo as alíquotas efetivas de 18% para a gasolina e de menos que 9,5% para o óleo diesel.